Bom, pessoal, nessa segunda aula aqui do RTE, né, na verdade eu vou retornar à primeira aula por dois motivos. Primeiro, porque quando a gente teve aquela aula lá pelo Google Meets, deu uma série de problemas na rede, particularmente na minha, né, que estava à frente da aula, e com isso, então, a princípio, é, houve interrupções e tal, alguns não puderam participar também por conta do problema de rede naquele momento. Então eu estou regravando essa aula, tá? Mesmo porque também tinha colocado no finalzinho dela um exercício para vocês fazerem, que era dar continuidade à solução do pêndulo, né? E achar por fim a questão do período, né? Associado a esse pêndulo, tá? Então eu vou repetir a aula e vamos fazer então essa parte proposta para vocês aí como exercício. Ok, então relembrando, né, a gente está aqui analisando o pêndulo simples mesmo, né, um pêndulo, uma massa pendular, né, descrevendo aí um arco de circunferência, né, no seu deslocamento, partindo aí de um ângulo θ0 qualquer. A princípio tem um fio, né, que liga aí o pêndulo ao seu ponto de apoio. Esse fio é inextensível e também de massa desprezível, de modo que a gente pode considerar a massa pendular descrevendo o arco de circunferência. Nessa situação, então, a única força que age sobre o pêndulo, sobre essa massa pendular, é a força-peso, né? E da força-peso, como vocês podem aí ver na tela, né, na questão da decomposição vetorial, né, ela pode ser decomposta na direção do movimento, né, que a gente chama aí de componente Px, e na direção perpendicular ao movimento, PY, que é contrabalançada pela tensão no fio, né? Então, o único movimento é realmente ao longo do arco de circunferência, tá? Essa força Px, né, que é a força motriz do movimento, vai ser então igual a menos o peso, né, do corpo, da massa pendular, vezes seno θ, né, onde θ aí é o ângulo de inclinação com relação à vertical, tá? Crescendo no sentido anti-horário, tá? Bom, quando a gente coloca isso na forma diferencial, né, basicamente aqui a gente dividiu a equação de força pela massa, né, substituiu a aceleração pela derivada segunda, né, da posição, e aqui a posição, né, lembrando, é no arco de circunferência S, né? Então nós estamos lidando aqui com deslocamento linear ainda, tá? Nessa situação, então, quando a gente substitui o deslocamento S, né, o arco S, por L vezes θ, onde L é o comprimento do fio, né, o comprimento do pêndulo, do ponto de apoio até a massa pendular, vezes θ, que é o ângulo, né? Isso aqui é simplesmente uma relação trigonométrica. A princípio, a gente então pode substituir essa derivada segunda da posição pela derivada segunda do ângulo, né? Com isso, então, a gente faz uma equação diferencial, né, cuja variável, né, ou a função procurada é o ângulo θ, né? Todas as demais, na verdade só duas, né, integrantes dessa equação, o G e L, são constantes, né? A aceleração da gravidade e o comprimento do pêndulo. Ok? Bom, então nós temos aqui uma equação diferencial a ser resolvida. Eu já substituí aqui o G sobre L, né, por ômega zero ao quadrado, né, a frequência que a gente chama aí de frequência natural de oscilação do pêndulo, tá? Bom, nós temos aqui uma equação diferencial de segunda ordem, simpática, né? Aparentemente simples, né? Com dois termos apenas, né? Só que ela tem um problema bem sério nessa equação diferencial, que é o problema de não ter uma solução analítica simples, né? Ou seja, a gente pode utilizar qualquer método de resolução de equações diferenciais que não vai chegar numa expressão simplificada, né, para o ângulo θ em função do tempo, tá? Ok? Bom, se a gente não tem solução analítica, então o que a gente faz, né?
Como vocês já viram lá em Física 1, né, isso também é ensinado, embora não a solução da equação diferencial, mas já é ensinado a partir do ensino médio, né, a solução para o pêndulo. Basicamente o que se faz é uma aproximação para pequenos ângulos, né? Então, se a gente está com um ângulo θ em ângulos pequenos, ou seja, as oscilações desse pêndulo não ultrapassam valores grandes, né? E depois a gente vai ver o que são valores grandes, na verdade isso é um pouco até difícil determinar. A gente pode aproximar então seno θ por θ, né? Quando a gente leva essa aproximação então na equação diferencial, né, de segunda ordem, ela fica trivial, né? Porque eu vou ter uma função θ, né, que é diretamente proporcional à sua segunda derivada. Nós já resolvemos esse tipo de equação, inclusive, quando nós falamos um pouco da força elástica, né? Isso leva, então, uma solução oscilante, né? Onde eu tenho uma amplitude, no caso aqui ela é bem simples de ser determinada, ela é o ângulo inicial θ0, né? E uma frequência de oscilação, que é o próprio ω0, né? Por isso até que a gente chama isso de frequência natural de oscilação. Bom, esse tipo de solução foi analisado, inclusive, provavelmente no curso de Física 1 que vocês tiveram, tá? Só que é bom frisar, isso é uma aproximação, né? Para se ter uma solução simples. E aí vem a pergunta, né? Quão ruim é essa aproximação, né, que a gente faz? Ou seja, quão ruim é essa solução θ de t ser uma solução simples oscilante, né? Bom, se a gente analisa, por exemplo, né, larga aí os pêndulos e faz medida em laboratório, né? Aqui eu não fiz uma medida em laboratório para fazer esse gráfico, eu fiz de outra maneira, que depois vai ficar claro, mas a rigor a gente pode fazer isso em laboratório e ver que é real, né? Então, basicamente o que eu estou pegando? Eu estou pegando o período real, né, de oscilação, diminuindo do período aproximado, né? O que é o período aproximado? Está aqui escrito, né? O período aproximado é 2π sobre ω0, tá? Que é o que a gente está acostumado a fazer para calcular o período de um pêndulo, né? Com oscilações de ângulos pequenos, tá? Então, faço a diferença do período real medido ao período aproximado e divido pelo período aproximado e vejo isso em porcentagem, tá? Então, isso vai me dar aqui, né, no eixo y, basicamente qual é a diferença percentual entre o período real e o período aproximado, tá? Isso em função do ângulo inicial com que eu largo o pêndulo, tá? Então a gente nota que na medida que o ângulo inicial do qual eu largo o pêndulo vai crescendo, né, essa diferença entre o período real e o período aproximado, né, vai crescendo, tá? Então, ela é zero num ângulo zero, né, que é um pouco complicado, porque obviamente não vai ter oscilação se eu largar o pêndulo do ângulo zero, tá? Mas quando ela chega, por exemplo, né, se eu largo o pêndulo de 160 graus, né, que é quase vertical, falta só 20 graus para chegar na vertical oposta, né, eu já tenho uma diferença de 100%, tá? Ou seja, o período é o dobro do que era o previsto por 2π sobre ω0, tá? Mas aí vem o caso, né? O que eu vou dizer que é ruim, tá? Isso daí é relativo, eu só coloquei aqui essa informação, por exemplo. Erros maiores que 10% no período de oscilação para ângulos maiores que 70%. 70 graus, perdão, tá? Então aqui, ó, tem um ângulo de 70 graus, né, no eixo y, tá? Se eu venho aqui na curva, eu tenho mais ou menos aí uma diferença de 10%. Bom, 10% é aquilo que a gente já começa a achar ruim, né, a nível experimental. Às vezes pode ser até abaixo disso, né, dependendo do seu grau de precisão em medir o período, tá? Mas certamente em medidas com mais de 10% de erro, dependendo do que você estiver medindo, é bem complicado, né? Então, a gente já poderia dizer aqui, sei lá, né, para estabelecer um limite, só para não dizer nada, tá? Que ó, a partir de 70 graus essa aproximação já não tem validade mais, né? Na verdade, isso vai depender do seu nível de exigência. Se você exigir 2, 3%, o ângulo já fica menor, tá? Então, tudo depende do grau de exigência. O fato é o seguinte, tá? Essa aproximação, ela vai levar a um erro em relação ao período real de oscilação, tá? Outra maneira da gente ver quão ruim é essa aproximação,
né, de colocar o θ de t como uma solução simples oscilante, pode ser medida, por exemplo, né, na velocidade máxima que o pêndulo atinge, né? Lembrando que o pêndulo vai atingir a velocidade máxima quando ele estiver na parte mais baixa da oscilação, ou seja, né, com ângulo θ igual a 0. Tá? Então eu largo o pêndulo de qualquer ângulo, ele vai crescer em velocidade, né? Parte com velocidade inicial 0, vai crescer em velocidade, atinge a velocidade máxima, como vocês podem ver aqui, né, no fundo da oscilação, né? Ou seja, quando ele está na vertical. Tá? Bom, quando eu meço então a velocidade, eu vejo que eu vou ter erros maiores que 5% na velocidade máxima de oscilação para ângulos maiores que 110%, por exemplo. Tá? Mas volto a falar, isso depende, é claro, sempre do nível de exigência que você quer determinar, né, nas suas grandezas, velocidade, posição, aceleração, etc. Tá? O fato, de novo aqui, né, que nos chama atenção, é que eu vou obter velocidades menores, né, se eu usar a velocidade máxima aproximada, né, ou seja, se eu tiver essa solução, a minha velocidade máxima aproximada é θ0, ω0 vezes o comprimento L do pêndulo, tá, como está aqui indicado, eu vou ter velocidades abaixo dessa velocidade, ou seja, o pêndulo real, na verdade, passa com velocidade menor do que a prevista, né, para essa aproximação. Tá? Então, é isso aí, né? Ou seja, a gente tem um problema, né, porque a gente faz uma aproximação que não é válida para qualquer situação. Tá? Então, volto a falar, né? Bom, como que a gente resolve, então, o pêndulo simples para qualquer situação? Bom, o nosso problema, então, se resume, né, a tentar resolver essa equação diferencial complicada, né, simples, porém complicada, né, não linear, tá? Como obter, então, θ de t. Tá? Bom, basicamente, existem duas maneiras de a gente resolver esse problema. Tá? O primeiro é no cálculo numérico, né, o que a gente chama aí de, entre aspas, né, de força bruta. Né? Por que isso? Né? Bom, basicamente, quando você resolve por cálculo numérico, você não chega a uma solução. Né? Você vai usar algum tipo de método numérico, né? Existem mais de um, né? Não existe só um tipo de método numérico para resolver equações diferenciais, mas você utiliza um desses métodos, né, e vai conseguir, então, uma solução numérica, ou seja, né, você vai conseguir dados, né, que vão dar θ em função de t. Tá? Não importa de que maneira isso o método numérico vai te indicar. Tá? Então, a rigor, você tem, né, uma resolução de problema. Tá? Isso, mas isso é válido? Não, sempre é válido, depende da situação. Tá? Isso vai ser assim até, vamos dizer, de forma mais ou menos corriqueira, né, quando você quiser resolver problemas reais de física. Tá? Via de regra, muito difícil um problema real de física, né, tem lá uma solução que é elegante, bonitinha, que sai na forma de uma função analítica bacana. Tá? Normalmente o problema é complicado e vai te dar lá possivelmente, né, um problema no qual você tenha que utilizar alguma técnica numérica. Tá? Bom, a segunda maneira de a gente resolver esse problema, né, que foi bastante atacado aí particularmente a partir da segunda metade do século XVIII, né, okay? Através aí de um desenvolvimento, né, ou desenvolvendo, né, a integração dessa equação, tá, através aí de uma aproximação por séries, tá, o que a gente chama aí de aproximação analítica. Né? Esse problema foi resolvido, né, por completo do pêndulo aí, com essas aproximações analíticas, se bem me engano, aí na virada do século XVIII para o século XIX. Tá? Bom, a rigor, né, então, cálculo numérico está fora do escopo, né, da nossa matéria. Tá? A princípio, dentro da disciplina de cálculo numérico, vocês veem técnicas para resolver equações diferenciais, por piores ou
ou mais complicadas que elas sejam, tá? Então, aqui nós vamos nos ater, né, nessa solução para o pêndulo, para o desenvolvimento por integração em séries. Tá? Vamos ver então como é que é isso. Né? Ok, a gente começa então notando, né, que a gente pode fazer, né, a seguinte expressão. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, a derivada primeira de θ em função de t, a velocidade angular, né, do pêndulo, elevada ao quadrado. Se eu tiro a derivada temporal, então, do quadrado da velocidade angular, né, eu vou ter, então, fazendo aqui, né, uma regra simples, né, que a gente chama aí de regra da cadeia, né, é 2 vezes dθ dt, né, ou seja, eu estou primeiro fazendo a derivada do parênteses e depois eu vou fazer a derivada do argumento interno do parênteses, né, então, vezes d2θ dt2, né, então, essa expressão fica igual a 2 vezes a derivada primeira vezes a derivada segunda. Bom, por que a gente está fazendo isso? Né? Porque a gente vai substituir essa derivada segunda da equação. Né? Com essa derivada segunda, eu não tenho como partir para a integração numérica. Fica complicado, né? Porque se eu integrar a derivada segunda, ela vira a derivada primeira e isso não me leva muito a lugar nenhum. Tá? Então, a gente percebe que se a gente isolar, né, nessa expressão aqui de cima, a segunda derivada de θ em relação a t, né? Então, falando aí, né, os matemáticos adoram isso, né, passando essa expressão para o lado esquerdo, né, da equação, tá? Então, eu vou ficar com a derivada segunda igual a 1 meio, né, vezes o inverso da derivada primeira, ou seja, dt dθ, tá? Vezes essa expressão toda aqui, né? ddt do parênteses, né? Do parênteses não, do colchete, né? Que está dentro dele o quadrado da derivada primeira. Tá? Bom, eu posso então cortar esse dt com esse dt, né? De modo então que a derivada segunda, né, de θ em relação a t também pode ser escrito como 1 meio de d dθ do quadrado da derivada primeira. Ok? Então, nós vamos levar esse resultado aqui, né, na substituição da derivada segunda na nossa equação diferencial. Okay? Exatamente o que está sendo colocado agora aqui para vocês. Tá? Então, substituir a derivada segunda, né, pelo desenvolvimento que a gente fez. A rigor parece que complicou mais, né, ainda, para achar a situação, mas notem, agora eu posso fazer uma separação, né, e obter pelo menos uma primeira integração. Como assim? Né? Eu posso reordenar isso, né, de forma então a deixar, né, um termo que é a derivada do colchete, né, não interessa o que tem aqui dentro do colchete, vou deixar quieto, né, igual a termos só em θ do outro lado, né, multiplicados aqui por uma constante, mas não importa. Então, eu vou ter seno θ, que eu já tinha, né, vezes o dθ que eu passei aqui para o lado direito da igualdade. Tá? Então, quando eu faço a integração de ambos os lados da igualdade, eu vou obter aqui simplesmente, né, o quadrado da derivada primeira de θ em relação a t. Tá? Ok? Nenhuma novidade até aqui. E aqui eu vou ter uma integração bastante simples, né? Okay? De θ0 até θ. Né? Onde o primeiro termo, né, menos 2 ômega 0 ao quadrado é uma constante, fora da integração, e a integral de seno é trivial. Né? Então, fica aqui, né, já levando os limites, 2 ômega 0 ao quadrado, né, vezes cosseno θ menos cosseno θ0. Ok? Perfeito. Bom, agora a gente vai continuar, né, tentando separar a função θ da variável independente t. Tá? Então, para tanto, agora eu pego na igualdade construída, né? Okay? Vou simplesmente, então, tirar a raiz quadrada. Né? Então, a raiz quadrada do termo à esquerda fica simplesmente a derivada primeira, né? dθ dt, e aqui eu vou ficar, então, com a raiz quadrada, né?
de 2 vezes ômega zero quadrado vezes o colchetes aqui, né? Cosseno θ menos cosseno θ zero, tá? Bom, ômega zero ao quadrado eu posso passar para fora da raiz e o que me resulta então é isso aqui, né? Ok? Agora eu posso separar, né, dθ de dt, porque tirei a raiz quadrada. Então posso colocar, né, todos os termos em θ do lado esquerdo da igualdade e todos os termos em t do lado direito da igualdade, tá? Ômega zero, lembrando, é uma constante, né? Tanto faz estar para um lado ou para o outro, ok? Bom, com isso então eu posso fazer agora a integração dessa igualdade, né? Uma integração em θ, uma integração em t, e aí finalmente eu obtenho θ em função de t. Parece razoável, parece simples, né? Só que tem um problema, tá? Se a integral do lado direito é trivial, tá? Ômega zero dt, né? Vai simplesmente ser ômega zero vezes o intervalo t menos t zero, tá? A integral do lado direito da equação, tá? Ela é cabeludíssima, né? O que significa dizer que essa integral é cabeludíssima, né? Essa integral é cabeludíssima pelo fato de que qualquer método de integração que nós tentemos utilizar, tá? Integração por partes, substituição trigonométrica, etc, 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 não vai dar uma integral trivial, né? Ou uma integral que tenha uma solução analítica trivial, tá? Ok? Então, bom, legal, a gente até fez algum progresso, né? Conseguiu separar a parte em tempo, mas a parte em θ ficou enroscada nessa integração. Eu preciso dar um jeito de resolver essa integral, tá? E exatamente isso daqui, né? Exatamente essa integral é o que, vamos dizer assim, amarrou, né, a solução do pêndulo por muito tempo, né? A solução exata do pêndulo por muito tempo, porque a princípio precisava se criar, né, um método matemático para achar a solução dessa integral. Okay? Bom, como eu falei para vocês, essa solução começou a aparecer mais ou menos aí por volta da segunda metade aí do século XVIII, né? Bom, então o modo, né, de a gente resolver essa integração é primeiro substituir os cossenos, né? Vou voltar aqui um pouquinho, os cossenos envolvidos aqui na integração, né? Na verdade, no denominador, né, do integrando, tá? Que está dentro da raiz quadrada, eu tenho cosseno, né? Cosseno θ e cosseno θ zero, lembrando que cosseno θ zero é uma constante, tá? Eu vou fazer então uma identidade trigonométrica, tá? Simplesmente vou fazer cosseno θ igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2, tá? Essa identidade trigonométrica é bastante conhecida e bastante utilizada também e eventualmente em substituições trigonométricas em integrais, tá? Bom, quando eu faço isso então, né, aquele termo que eu tenho na raiz quadrada do numerador do integrando, né, 2 vezes cosseno θ vezes menos cosseno θ zero, vai virar, substituindo, né, para cosseno θ e para cosseno θ zero essa expressão, eu fico então com 4 vezes seno ao quadrado de θ zero sobre 2 menos seno ao quadrado de θ sobre 2, tá? Ok? Então, nós temos uma integral modificada, tá? Essa integral, que é a integral original que a gente quer resolver, né? Que a gente chamou de integral cabeludíssima, né? Quando a gente faz essa substituição trigonométrica, ela continua sem solução, mas a gente está indo numa direção, né? Que é a direção que o pessoal achou para resolvê-lo. Tá? Então, agora nós temos uma modificação, mas a integral é essencialmente a mesma, né? Então, ela ficou 1 meio, né, que a gente passa para fora da integração, integral de θ zero a θ, e agora o numerador dentro da raiz, seno ao quadrado de θ zero sobre 2 menos seno ao quadrado de θ sobre 2. Okay? Bom, lembrando que seno ao quadrado de θ zero sobre 2 é uma constante, agora nós vamos chamá-la de K2, tá? K, então, é simplesmente seno θ zero sobre 2. Né? Lembrando que θ zero é o ângulo inicial do qual nós largamos o pêndulo. Ok? Não vamos perder aí, gente.
Bom, então aquela integral que era cabeludíssima, né? Agora ficou penteada, né? Mas nem tanto, né? Porque assim, ela continua ainda não tendo uma solução, mas a gente aparentemente aqui reduz os termos, né? Coloca um K aqui, vai começando a ficar numa forma mais elegante e bacana, tá? Ok? Bom, agora, né, para fazer a solução dessa integral toda aqui, nós vamos fazer uma mudança de variável que é bastante complicada, tá? De início ela não parece complicada. Eu vou substituir seno θ sobre 2, né, como sendo K seno alfa, ok? Então eu continuo tendo, né, uma relação entre θ e alfa, tá? Envolvendo aí o K, que é a constante, né, seno de θ0 sobre 2. Mas, se eu levo essa substituição aqui, fica simples, né? Porque eu tenho k² menos k² seno ao quadrado de alfa, né? Na substituição. Então, k² pode sair para fora dessa raiz, né? E vai ficar dentro da raiz 1 menos seno ao quadrado de alfa, tá? Parece bacana, só que quando eu faço uma substituição de variável, eu tenho que substituir também, né, o elemento diferencial de integração, o dθ, né, tem que virar um dα, tá? E aí vem o problema, tá? Porque se eu quero saber quem é θ, né, eu vou ter que tirar o arco seno dessa igualdade. Quando eu faço isso, então, né, θ sobre 2 é igual ao arco seno de k vezes seno alfa. Tá? E agora, para saber quem é dθ, eu tenho que derivar isso, então surge o problema. Quem é a derivada do arco seno? Né? Essa não é uma derivada que a gente faz todo dia, né? Portanto, eu recomendo que vocês recorram, sempre que isso acontecer, né, a uma tabela de derivadas, né, de funções usuais. Né? O arco seno é uma função usual, né? E quando a gente faz isso, então, a gente verifica, né, que se eu fizer a derivada do lado esquerdo da igualdade, é simplesmente dθ sobre 2. Derivada do arco seno, né, vai ser 1 sobre a raiz de 1 menos o argumento do arco seno ao quadrado. Né, o argumento é k seno alfa. Então, raiz quadrada, 1 sobre, né, raiz quadrada de 1 menos o argumento do arco seno ao quadrado, vezes, né, isso tudo vezes, a derivada do argumento interno do arco seno. Então, a derivada aqui, né, vai ficar k, que é uma constante, vezes a derivada do seno, que é cosseno. Tá? Então, tudo isso fica, né, k vezes cosseno alfa sobre raiz de 1 menos k² seno ao quadrado de alfa, vezes dα. Tá? Okay? Então, eu vou substituir dθ, né, por 2 vezes k vezes cosseno alfa, tal. Só que, antes de fazer isso, é legal de notar, né, já que eu tenho aqui embaixo k vezes 1 menos seno ao quadrado de alfa, né, pela substituição que eu propus, é legal notar que cosseno alfa, né, é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de alfa, tá? Porque aí eu já tenho esse k, multiplicando por essa raiz, é o que eu tenho embaixo. Então, esse termo aqui vai morrer com o termo de k. Tá? De modo que vai sobrar, então, só dα vezes 2, né? Raiz de 1 menos k seno ao quadrado de alfa. Só que se eu tenho vezes 2 aqui e tenho 1 meio na frente, né, eu vou ficar com o seguinte formato final. Tá? Eu vou ficar, então, com uma integral, né, que antes era 1 meio, da integral de θ0 a θ, de 1 sobre a raiz de k² menos seno ao quadrado de θ sobre 2, agora vai ficar uma integral de α0 sobre alfa, esse 1 meio morreu com 2 aqui, né, lembra? Tá? dα sobre a raiz de 1 menos k² seno ao quadrado de alfa. Bom, essa integral continua com o mesmo problema da primária lá, né? Tá? Ela não tem uma solução analítica bonitinha. Tá? Mas por que a gente fez todo esse esforço para colocar a integral nesse formato final? Né? Porque esse problema, na verdade, foi um problema que foi atacado, né,
exatamente como eu falei para vocês, na segunda metade do século XVIII, principalmente pelos matemáticos franceses, né, que era o suprassumo, vamos dizer, ali da matemática na época, não para resolver o problema do pêndulo, né, mas para resolver o problema do caminho, né, percorrido por uma trajetória elíptica, né? Na verdade, havia até alguma relação, né, com o fato de você querer determinar a posição planetária com mais exatidão e tal, já que a órbita dos planetas é uma elipse, né? Então vinha perguntar, mas quanto um planeta, né, percorre num arco de elipse, né? Como é que você faz esse cálculo? Né? Quando você faz esse cálculo por integração de caminho, você vai cair numa integral desse tipo, exatamente desse tipo aqui. Tá? Bom, quem resolveu pela primeira vez o problema dessas integrais aí foi o Legendre. Né? O Legendre, na verdade, ele fez o cálculo, né, para integrais elípticas de vários formatos, tem 3 formatos distintos. Tá? No caso desse aqui que a gente chega, né, nessa expressão para o pêndulo simples, ela é uma integral de Legendre do tipo 1, tá? E, bom, como é que o Legendre, então, ele resolveu, né, essa integral? Na verdade, ele resolveu um pouco, né, entre aspas, na força bruta, né? Força bruta no seguinte sentido, tá? Ele vai usar a expansão do binômio generalizado, né? Vocês talvez já tenham visto aí em cálculo ou mesmo em física 1 a questão do binômio de Newton, né? Para fazer uma aproximação, né? Quando você tem uma função desse tipo, né, e o R é um número inteiro, tá? Mas aqui você pode ter o binômio generalizado, tá? R aqui, que é o expoente, ele é um número real qualquer, tá? Então 1 mais zeta, né? Okay? Vai ser 1 mais R vezes zeta, mais aqui, né, um termo que vai crescendo, né, em potências de eta, tá? No fatorial e na multiplicação, né, fatorada de R com relação às unidades, né? R vezes R menos 1, R vezes R menos 1 vezes R menos 2 e assim vai, tá? Ok? Então, eu posso, a princípio, né, essa função integrante aqui, que é 1 sobre a raiz de 1 menos k quadrado vezes seno ao quadrado de alfa, tá? Eu posso utilizar essa expressão do binômio, né, para fazer com que essa função integrante vire uma expansão em série. Tá? E aí eu calculo então a integral da série, lembrando que uma integral de uma soma, né, é igual à soma das integrais, né, de cada termo desse somatório. Tá? O Legendre aí tá puto com vocês aí. Tá? Ok? Tá? Então vamos lá, vamos fazer esforço aí para achar essa solução. Então, olha só, quando eu pego a função integrante, né, dessa integral de Legendre do tipo 1, né, 1 sobre a raiz de 1 menos k quadrado vezes seno ao quadrado de alfa, tá? E utilizo, né, essa expressão do binômio aqui que tem, tá? Aqui colocada para vocês, essa expressão generalizada, tá? O que eu vou obter então? Tá? Eu vou obter aqui uma série, né, que tem termos, né, sempre em potências pares, tá, de K, lembrando que K, né, é uma constante, seno de θ0 sobre 2, né, vezes seno alfa. Né? Então, são potências pares. Tá? Aqui no primeiro termo eu tenho K0, K elevado a 0, né, e seno elevado a 0 de alfa, por isso que só sobra o 1. Tá? Mas para todas as outras expressões aparece, né? O quadrado, quarta potência, sexta potência, esse termo seria na quinta potência, né? E na oitava potência, perdão, e assim vai. Tá? E esse termo multiplicador, né, ele vai ter aqui uma expressão complicada, né? Porque se vocês notarem, aqui, né, na expansão do binômio, é esse termo multiplicador aqui, né? Então, de início ele é só R, né? Ok? Tá? Que é o expoente, né? No caso aqui o nosso expoente é menos 1 meio, tá?
ok? E aqui eu vou ter outros termos que vão ficar complicados, porque começa a entrar fatorial, então eu vou ter 1 meio vezes 1 meio menos 1, 1 meio vezes 1 meio menos 1 vezes 1 meio menos 2 e assim vai. Tá? Então, se vocês fizerem essa expansão com calma aí, né, com vocês, né, na casa de vocês, tá? Como exercício, tá? Só para confirmar, vocês vão ter esses termos aqui então, né, que não tem uma aparente lógica, 1 meio, 3 oitavos, 15 sobre 48, mas vocês podem ver depois que se a gente fatorar esses termos, né, conforme o binômio, vocês vão ver que existe uma lógica assim. Eu posso inclusive, né, expressar toda essa expansão em série aqui como um somatório, tá? Mas para nós aqui é mais conveniente expressar os termos da soma separado, porque a gente quer exatamente chegar numa solução numérica, né, para a integral, tá? Então, deixar no somatório não vai resolver muito. Bom, então a nossa solução procurada é isso, né? Eu tenho ômega 0 vezes t menos t0, né, que é a parte em t, que a gente já viu que é simples, tá? E agora eu vou ter que fazer então uma integral, né, de alfa 0 até alfa desse somatório, o que não é complicado, né? Tá? Porque eu posso integrar cada termo da soma, né? E eu vou ter integrais sempre em potências pares de seno de alfa. Tá? Então é bom sempre a gente lembrar da recorrência, né? Tá? Quando eu tenho uma integral de seno de n, né, onde n é o expoente aqui inteiro, né, de alfa, tá? Eu vou ter então isso igual a menos seno de n menos 1 de alfa, tá? Vezes o cosseno de alfa sobre n, mais n menos 1 sobre n, vezes a integral de seno de n menos 2, tá? De alfa de alfa. Tá? Então notem, né? Se você calcular a integral de seno ao quadrado de alfa, tudo bem, né? Isso daí vocês devem ter feito inclusive em cálculo 1. Tá? Agora, quando eu quero resolver a integral de seno na quarta de alfa, tá? Quando eu fizer a separação por partes, né, eu vou cair na integral do seno ao quadrado de alfa. Ora, mas eu já resolvi primeiro esse termo, né? Então fica fácil, né? A solução desse depende dessa, a solução desse depende desse e assim vai. Tá? Então fica fácil com a relação de recorrência a gente poder expressar, né, os termos associados a cada um, né, das integrações desses fatores do somatório, tá? Da expansão em série. Bom, quando a gente faz esse negócio todo aqui, é claro que isso vai dar uma série com termos infinitos, tá? Aqui eu fiz só alguns para a gente ter uma noção, né, de quão complicada é a situação, tá? Eu tenho o seguinte, né, quando eu resolvo as integrais dos termos em série, né, eu tenho lá ômega 0 vezes t menos t0, né, que é a parte da esquerda da igualdade, vai ser igual, tá, a toda essa turma aqui. Tá? Okay? Então, isso, menos isso, menos isso, menos isso também não deixa de ser um somatório de somatórios infinitos. Né? É um negócio meio complicado, porque dentro do colchete eu também vou ter termos infinitos. Tá? Então, eu tenho aqui o ângulo alfa, que multiplica, né, os termos em K, em potências de K par. Tá? Lembrando que K é a nossa constante, né, seno de θ 0 sobre 2. Tá? Okay? Menos, aí vem um termo aqui, de seno alfa cosseno alfa, vezes toda uma turma, né, todo um somatório em potências pares de K, que começa com K quadrado primeiro. Depois eu tenho menos os termos em seno ao cubo de alfa vezes cosseno alfa. Tá? Também multiplicado por um somatório de termos em K, né, em potências pares de K. Menos seno ao quinta potência de alfa vezes cosseno alfa, vezes também de novo um somatório de termos em K, né, par, tá? Começando com K na sexta. E assim, né, vai haver termos infinitos, né, dependendo de quantos a gente queira considerar na série. Né? Se eu colocar mais um aqui, vai vir o seno, né, elevado a 7 de alfa vezes cosseno alfa, vezes uma turma aqui também
de potências de pares de K, que vai começar com K na oitava. Tá? E vocês notem aí que os termos, né, vão ficando aqui cada vez mais complicados e maiores de calcular, né, essas frações aqui. Tá? Obviamente, né, que embora isso seja, a princípio, uma solução analítica, né, que eles chamam de solução analítica elegante, né, para uma expansão em séries, no fundo mesmo, isso daqui é uma solução numérica, porque na hora que eu for considerar, né, bom, tudo bem, agora eu quero saber para um dado instante de tempo t, onde é que vai estar o meu pêndulo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui tudo, não tem jeito. Tá? Então, eu só posso recorrer a um cálculo numérico, né, e ver assim, ó, de repente, puxa vida, até que termo eu tenho que considerar? Porque de repente pode ser que o meu termo que eu esteja considerando seja pequeno, né, e já não valha mais a pena ficar calculando. Tá? Então, assim, obviamente isso vai cair num cálculo numérico também. Né? Então, quando a gente fala em solução analítica, né, de expansão em série, no fundo acaba caindo numa solução numérica. Tá? Bom, lembrando que eu não coloquei aqui, tá? Porque não dá, tá? Porque ficou muito grande. Mas toda essa turma aqui do lado direito, né, dessa igualdade, na verdade, ela é resultado da integração, né? E a integral tem limites, né? E os limites são dessa integração em alfa, né? Alfa e alfa zero. E a gente tem que saber quem é alfa e quem é alfa zero, tá? Para isso, a gente tem que lembrar da relação entre alfa e teta, né? Lembra lá? Vamos voltar lá atrás. Né? Aqui, né? A substituição que a gente fez foi que seno de θ sobre 2 igual a K vezes seno alfa. Tá? Então, eu tenho uma relação entre o limite de θ e os limites de alfa. Tá? E tem que respeitar essa relação. Ok? Então, a rigor, aqui, né, está colocado isso, tá? Então, alfa vai ser o arco seno, né, do seno de θ sobre 2 dividido por K, né, lembrando que K é seno θ0 sobre 2, ok? Bom, então o que a gente chega de conclusão? Né? Essa solução analítica, né, aproximada, tá, deixa a solução exata do pêndulo bastante complicada, porque a gente não pode determinar agora mais a posição, né, o ângulo θ, em função do tempo, uma vez que não há como inverter a solução que obtivemos do tempo t em função do ângulo θ. Ou seja, o que eu estou querendo falar? Né? Essa é a solução. Ora, eu posso saber o ângulo alfa em função de θ, o ângulo alfa em função do tempo, não tem como, né? Eu não tenho como inverter esse somatório aqui complicadíssimo, né? Que é um somatório infinito, inclusive, né? Em função de t. Eu não tenho como deixar alfa em função de t. Pelo contrário, né? Nessa solução numérica eu tenho t em função de alfa. Isso eu posso obter, né? Eu posso obter qualquer t para qualquer alfa, tá? Basta resolver o somatório aqui até o termo que eu queira. Tá? Então, a gente chega nesse impasse. Tá? Okay? A gente não tem a solução de θ em função de t, né? Que era o que a gente queria na resolução da equação diferencial. Obter uma função de θ, né? Cuja variável independente era o tempo. Eu obtive o contrário. Eu tenho uma função, né, que me dá o tempo t em função do ângulo alfa, que tem uma relação com o ângulo θ. Tá? Então, para solucionar a questão, nós podemos construir tabelas do tempo t em função do ângulo θ, né, com qualquer precisão requerida. Tá? Entretanto, essa solução será sempre numérica, mesmo com essa solução analítica aproximada, uma vez que a série utilizada na aproximação analítica é infinita. Tá? Então, é isso que se faz, né? Olha, vamos dizer, eu vou fazer o meu ângulo θ, né? Eu vou chutar o meu pêndulo a partir de um ângulo de 120 graus, tá? Como é que eu faço para saber onde ele vai estar, né, em cada instante de tempo, tá?
eu não tenho como fazer isso, mas eu tenho como dizer para cada instante de tempo qual vai ser o ângulo, né? Então, a minha variável independente nesse tipo de solução passa a ser o ângulo, né? Eu vou partir de 120, então eu vou ver agora de 1 em 1 grau onde é que eu vou estar no tempo, né? Então, começo de 120, 119, 118, 117 e vou calculando qual é o tempo em que eu vou estar nestes ângulos, tá? E aí, então, eu posso fazer um gráfico disso, né? Posso saber quanto tempo exatamente vai demorar a minha oscilação, etc, 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 tá? Mas notem, é sempre uma solução numérica, tá? Até mesmo quando a gente quer calcular o período de oscilação, que foi pedido para vocês, né? O cálculo também é numérico, né? Bom, como que eu posso, né, calcular o período de oscilação a partir desta solução aqui, tá? Ok? Não é muito complicado, mas aqui a gente vai fazer uma jogadinha, tá? Bom, o esquema é o seguinte, tá? A gente vai calcular, tá, quanto tempo leva, tá, para o pêndulo ir do ângulo 0 a θ 0, tá? Ou seja, essa subida aqui, né? Da vertical até o ângulo máximo, que é o ângulo de onde ele parte, tá? Então, de 0 grau na vertical até o ângulo máximo que ele chega, tá? Até o θ 0, ok? Ora, a gente sabe que essa excursão da vertical, né, a subida do pêndulo, né, da vertical até o ângulo máximo, que é o ângulo θ 0, tá? Essa excursão é equivalente a exatamente 1/4 do período, tá, de oscilação, ok? Os limites, então, a gente tem, né? Θ inicial é 0 grau, tá? Então, se a gente levar, voltando aqui um pouquinho, tá? Aqui, ó, se θ é igual a 0, né? Aqui dentro do colchete, né? Seno de 0 sobre 2 vai ficar 0, 0 sobre qualquer coisa é 0, dentro do colchete fica 0. Arco seno de 0, que é alfa, é 0 também, tá? Então, se o θ é igual a 0, né? Ok? Se o θ é igual a 0, alfa também é 0, tá? Ok. Então, na excursão de 1/4 do período do pêndulo, eu vou até θ 0, tá? E se θ é igual a θ 0, quanto é alfa? Tá? Então, vamos voltar lá e ver, né? Ok? Olha, se θ é igual a θ 0, né, eu vou ficar com seno de θ 0 sobre 2 dividido por seno de θ 0 sobre 2, que dá 1, né? Então, dentro desse colchete vai ficar igual a 1. Arco seno de 1 é 90 graus, né? Então, π sobre 2, tá? Então, se o θ 0, né, θ igual a θ 0, né, o alfa vai ser igual, então, a π sobre 2, tá? Com isso, os termos com o produto seno e cosseno daquela solução se anulam. Como assim? Né? Lembre-se, né? O meu alfa inicial é 0 e o meu alfa final é 90 graus, π sobre 2. Então, vamos voltar aqui na solução, tá? Olha, nota, na solução, né, que é dada aqui numérica, eu tenho um termo que multiplica o ângulo, tá? Mas todos os outros termos, né, multiplicam senos e cossenos, tá? Potências de seno e o cosseno está sempre presente. Ok. Quando o limite é 0, todos os senos de 0 vão ser 0, tá? E todos os termos, né, do limite inferior, seno 0, vão se anular. Quando eu estou no limite superior, π sobre 2, vai ser a vez dos cossenos se anularem, tá? Então, tanto no limite inferior quanto no limite superior, esses termos aqui vão ser nulos. O único termo não nulo vai ser esse termo aqui, né, o ângulo vezes esse somatório em potências de K, tá? E isso só para o limite superior, π sobre 2, né? Porque quando o alfa for 0, esse termo também zero, tá? De modo, então, né, que quando eu vou resolver para 1/4 do período, né, indo de 0 graus até θ 0, que é o equivalente à subida do pêndulo, tá?
a minha solução vai ficar da seguinte forma. Ômega 0 vezes T menos T0, né? Ora, T menos T0 vai ser 1/4 de período, a gente já falou isso, né? Vai ser igual ao limite superior, que é π sobre 2, vezes aquele somatório em potências de K, tá? Ok? Bom, então quando eu isolo o período T, né, e já substituindo K, lembrando que K é seno de θ0 sobre 2, tá? Eu finalmente então encontro uma expressão para o período de um pêndulo real, tá? Partindo de qualquer ângulo θ. Tá? Então eu tenho 2π, né, sobre ômega 0, tá? Aqui então eu já estou colocando, né, 1 sobre ômega 0 como a raiz de L sobre G. Então, essa parte daqui, né, que multiplica o colchete, é o nosso período tradicional, né, para quando a gente aproxima θ, seno θ igual a θ, tá? Então 2π sobre ômega 0, né? Vezes, aí vem todo esse somatório no colchete que envolve termos do seno quadrado, seno na quarta, seno na sexta, ou seja, potências pares de seno de θ0 sobre 2. Então, por isso que a gente fala que essa aproximação é válida, né? Porque, por exemplo, se eu pego aqui um seno de um ângulo pequeno, né, vai dar um valor pequeno, tá? E ainda elevado ao quadrado vai dar menor ainda. Então, mesmo já esse primeiro termo, que é pequeno, que é o primeiro, perdão, é o segundo, né, da série, tá? Já vai ser muito pequeno. Imagina os outros, né, que ainda multiplicam ainda frações, né, cada vez maiores. Tá? Então, esses termos vão acabar sendo muito pequenos se o ângulo θ0 é pequeno. Porém, né, se θ0 não é tão pequeno assim, né, esse ângulo pode começar a ficar... esses termos, né, podem começar a ficar importantes, como a gente viu. Tá? E aí, cada vez mais, termos dessa série são necessários para corrigir para o período real. Tá? Então, mesmo para o cálculo do período real de um pêndulo, né, que é essa expressão toda aqui, eu vou precisar fazer um cálculo também numérico, não tem saída, né, mesmo vindo de uma solução analítica aproximada por séries. Tá? Então, concluindo, né, a solução do pêndulo. Então, um pêndulo simples, que de início parece simples, né, de simples não tem nada, né, então ele necessita de uma análise com algum grau de complexidade, né, independente da metodologia, faltou aqui um ponto, tá? Então, com algum grau de complexidade, ponto, tá? Então, independente da metodologia adotada, a solução é sempre numérica no final das contas, né? Então, não importa se eu tente resolver, né, aquela equação diferencial por um cálculo numérico, né, direto, tá? Ou se eu tento fazer uma solução analítica por uma aproximação, né, por expansão em série, eu vou acabar também caindo no cálculo numérico. Então, no fundo, né, por incrível que pareça, tá, um problema simples da física, né, que é o chamado pêndulo simples, tá, não tem uma solução analítica formal. Tá? Simplesmente a nossa solução, né, se for para um problema real, partindo de qualquer ângulo, tá, ela é uma solução numérica, tá? E que vai ter um corte em algum momento. Né? Você tem que definir um corte na sua solução, né? Porque é uma solução numérica de termos infinitos. Tá? Bom, o que fica de lição então, né, para o curso, tá, é que esse encaminhamento, tá, ele vai ser bastante comum, não só em problemas de mecânica clássica, mas para toda a física, tá, gente? Nem todos os problemas de física, aparentemente, têm essa solução bonitinha, né, que a gente está acostumado a ver aí da física do ensino médio, e até mesmo da parte aí do ciclo básico, né, do nosso curso de física, onde é feito aí um pouquinho mais de ensaio, mas, por de fato, não tem, não. A maioria dos problemas, assim, mais reais de física, né, quando mais você se aproxima da realidade, menos solução analítica você tem. Tá? Por exemplo, você quer resolver, mesmo um átomo mais simples, que é o átomo do hidrogênio, quer resolver como são os formatos das funções de densidade, de probabilidade, né,
para o átomo de hidrogênio, por exemplo, né, com a solução de Schrödinger, é numérico. Tá? Você começa com o início analítico, mas vai cair numa situação assim, que você tem que resolver o problema por uma expansão em série, e aí passa a ser numérico, não tem jeito. Tá? Então, basicamente, assim, quando você vai partir para a realidade mesmo, resolver problemas reais de física, esse encaminhamento, né, de uma solução numérica, não importa se é cálculo numérico direto ou se é a parte relativa a uma solução analítica aproximada, vai acabar caindo numa espécie de cálculo numérico. Ok? Bom, tem aqui um pouquinho de filosofia, né? Aí do Lord Byron, tá? O homem é um pêndulo entre o sorriso e o pranto, né? O estudante de física também, tá? Então, fica aí a lição, tá? A gente sorri, mas aquele sorriso, né? Para não chorar, tá? Bom, é isso então, pessoal, né? Para a solução do pêndulo, tá? Então, na próxima videoaula aí do RTE, a gente vai começar a analisar a questão do movimento em duas dimensões. Até lá então.